Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Mais alguns instantes iremos dar início à nossa escola dominical. Em nome de Jesus. Bom dia, amados, mais uma vez, a graça e a paz. Alguns estão chegando aí. Paz do Senhor, Tati. Deus abençoe sua vida. Hoje eu estou conseguindo ler, tá, amados? Então vocês podem mandar mensagem. Ai, ai. A paz, Tânia. Deus abençoe. Amém, amados? Vamos orar? Vamos colocar esse dia nas mãos do Senhor. Vamos acalmar o nosso coração para que Deus fale conosco. Através desses estudos, através da palavra que é dele. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa manhã exaltar e glorificar o teu nome. Colocar, ó Pai, esta manhã, este dia nas tuas poderosas mãos, ó Pai. Clamando aos céus, ó Pai, em o nome de Jesus. Ó Senhor. Principalmente para agradecer. Agradecer porque podemos falar contigo. Agradecer, ó Pai, pela tua disponibilidade a nós. Senhor, nessa manhã nós chegamos até a Ti, Senhor, com o nosso coração grato. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos aos céus nesta manhã, pela Tua sabedoria, pela sabedoria que vem do alto, que vem do céu, diretamente, ó Pai, de Ti para nós. Ó Pai, toma nas Tuas mãos, ó Pai, a cada um que está comigo, Senhor, ou que vai ouvir ainda. Senhor, em nome de Jesus, que eu não atrapalhe o Senhor a falar. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a cada lar aqui representado por cada indivíduo, ó Pai, que me assiste, que me ouve, em nome de Jesus. Porque o Senhor, ó Pai, tudo vê, tudo sabe, está em todos os lugares. O Senhor está aqui comigo, Pai, mas também está com cada um deles, ó Deus. Nós queremos te louvar e te agradecer nesta manhã, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Paizinho, o nosso Abba, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos direcionado. Oh Deus, e todas as coisas, ó Pai, que não estão de forma correta, não estão fluindo de forma correta, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos nesta hora. Senhor, se tem alguém ainda acamado, doentado, Senhor, sofrendo num leito, Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Não citarei nomes, ó Pai, em nome de Jesus. Mas o Senhor conhece todas as coisas e sabe as necessidades dos
teus filhos. Pai, nós clamamos pelo teu socorro, pelo teu refrigério. Senhor, vem, Senhor, sobre essas pessoas que têm essa necessidade física. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, as pessoas que estão, Senhor, hospitalizadas, Pai, com este vírus, os trabalhadores desta área. Senhor, do atendente aos serviços gerais, os médicos, os enfermeiros, eles estão à frente, papai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e cada um destes também, ó Pai, que estão sobre um leito de hospital, sejam com esses vírus ou não. Pai, nós queremos declarar nesta manhã que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode sim todas as coisas. E é fiado nisso, Senhor, que estamos aqui orando e clamando e buscando, Pai, da Tua parte o conhecimento que só tem em Ti. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus possa acolher as Suas súplicas, as minhas súplicas. Em nome de Jesus. Que possamos estar conectados de verdade com Ele, como estamos aqui agora. Não é mesmo? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, hoje nós daremos continuidade à nossa lição, né? Hoje nós vamos falar sobre propósito e unção. A aula passada eu ainda falei um pouco sobre propósito. Hoje a gente vai focar mais em unção. E pega a sua Bíblia. Deixa ela aí pertinho para você conferir as coisas que eu vou falar, para não ficar vago, tá bem? Então a gente segue nesse tema geral que é o propósito de Deus. Nós já passamos sobre o propósito existencial e agora nós estamos no propósito e unção. Propósito foi a aula passada e hoje é mais sobre unção e a gente vai entrar também sobre propósito profético. E devemos entrar como descobrir também, né? O meu propósito, o seu propósito. Amém? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de unção, geralmente tá ligado na posição que cada um está. É algo que não tem como ser ensinado, a unção. Ele é o resultado de uma resposta de Deus para essa pessoa que anda em submissão, que anda em obediência. Então, o que pode ser ensinado para nós é submissão e obediência a Deus. Quando a gente pede uma unção, é exatamente isso, porque unção não tem como a gente copiar ou ensinar, não tem. Porque é algo da parte de Deus para as nossas vidas. É algo peculiar para cada um de nós. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos trata com individualidade. Ele fala conosco no individual, no íntimo, com cada um de nós. Não é tudo igual, é tudo diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Então nós precisamos compreender isso. O importante é descobrir a minha posição. A minha posição. Isto é, o lugar que Deus separou para que eu e você flua nesta unção que vem dele. Aí você consegue cumprir o seu propósito, o meu propósito. Ou seja, quando a gente está no centro da vontade do Senhor, lembra da vontade lá de trás? Pois é.
quando a gente está no centro da vontade do Senhor, está em submissão, está em obediência e está na posição que Deus quer que você esteja. Gente, é dependência a palavra. Dependência. Nós precisamos aprender a depender do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Principalmente aquelas que a gente fala assim, eu quero servir a Deus. Você tomou uma decisão na sua vida, não, eu quero ser de Deus, eu vou trabalhar para Deus, eu vou ser de Deus, eu vou ter tudo na minha vida envolvido com Deus. Quando você toma uma decisão dessa, uns chamam de conversão, a real conversão, e outros chamam de loucura. Aí é com você. Então, quando a gente fala dessa posição, é exatamente isso, é a posição que Deus colocou você. E você precisa entender que é necessário que todas as coisas estejam em harmonia. O nosso Deus, ele é um Deus de organização, de ordem, de harmonia. Eu vou falar outra coisa, e de limpeza. As coisas têm tudo tem um lugar certo. Entende? Inclusive a minha vida e a sua vida. Deus é extremamente organizado e Ele conhece a cada um de nós e sabe aonde que nós vamos fluir melhor. E tudo isso está dentro do quê? Está dentro da vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Pessoas realmente sintonizadas e plantadas no lugar certo, gente, elas frutificam abundantemente. Abundantemente. É necessário fazer uma entrega total a Deus. É o se esvaziar. Quando a gente fala de se esvaziar, o nosso exemplo é Jesus Cristo, o maior exemplo em todas as áreas, né? Mas quando a gente fala de esvaziamento, a gente precisa lembrar de Jesus, do se esvaziar de Jesus. Ele se esvaziou, se fez homem, sofreu na carne, mesmo sendo Deus. Ele se esvaziou de si mesmo. Então nós precisamos fazer esse movimento de entrega total a Deus, de se esvaziar, confiar verdadeiramente em Deus. E confiando nele, nós vamos vivendo um processo de desenvolvimento. Entende? Deus nos chama para uma evolução, para um crescer, para um desenvolver. Por isso que alguns falam que Deus ele fala conosco que nós precisamos realizar alguns processos. É por isso. Um deles é esse, é o processo de desenvolvimento. É o processo de desenvolvimento que desencadeia o quê? Um crescimento espiritual. Lembra daquela passagem que fala, quando eu era menino, andava como menino? Pois é. Também tem outra passagem que fala assim, bebia leite quando criança, uma coisa assim. A gente nasce e se desenvolve. Assim também é o processo com Deus.
a gente se achega a Ele e se desenvolve, evolui. 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 A gente não fica parado não, tá? E de jeito nenhum. Não é só com isso, não. Bom, então essa é a parte da unção. Quando a gente lembra de pessoas como Moisés, como João Batista, como o próprio Jesus, o que a gente enxerga nele? A gente enxerga algo né, sobrenatural, algo da parte verdadeiramente do Senhor, né? Eles têm o quê? Um propósito profético. O propósito profético é aquilo que está no coração de Deus para a vida desses homens, com objetivo e com uma finalidade. E também está para a minha vida, para a sua vida. O propósito profético, ele existe até hoje, amados. Até hoje, até hoje. Quando ocorre esse cumprimento desse desejo do coração de Deus nas nossas vidas, isso gera em nós, da parte de Deus, os ideais dele e não nosso. A gente começa a cumprir os ideais de Deus e não os nossos. Foi isso que aconteceu com Moisés. Foi isso que aconteceu com João Batista. Entende? E com tantos outros. Quando Deus ele nos chama a desempenharmos algo, é específico. É específico. Ah, ele pode levantar alguém para cumprir aquilo que você não quis fazer? Que eu não quis fazer? Sim, pode. Mas não vai ser a mesma coisa. Entende? Porque é direcionado para mim, é direcionado para você. Somente nós podemos fazer o que está nas nossas mãos para realizar. Entende? Outro faria? Sim, faria. Mas não da maneira que era para ser feito se fosse com as nossas mãos. Entende? Mesmo com dificuldades, mesmo em momentos difíceis, envolvendo perdas, danos e etc. e tal, Deus, ele derramou nas nossas vidas os desígnios que são dele para nós. Muitos acatam, muitos, mas muitos também ficam no meio do caminho. Não conseguem desenvolver, não conseguem caminhar, não conseguem realizar. Entende? Porque, infelizmente, na nossa humanidade, nós passamos por algumas lutas que nos deixam paralisados. Mas isso não pode te cimentar. O que é isso? Em definitivo. Você pode paralisar por um tempo. Porque sofrimento é algo muito complicado de se vivenciar e conseguir suportar e conseguir ultrapassar. Cada um vive as coisas de uma maneira, de uma forma. Não adianta alguém passar por uma coisa
assim rapidamente porque eu passei. Entende? A gente consegue apoiar, caminhar, mostrar, mas o sentimento é da pessoa, é individual. Individual. Não adianta. Não adianta. E eu confesso aos irmãos que é difícil para a gente entender algumas coisas, mas o Senhor nos fez assim, humanos, e Ele trata conosco, mesmo a gente com essas fragilidades. Ele nos chama. Ele nos chama. O Evangelho, ele é algo que pede de nós um esforço. Você precisa se esforçar mesmo, para que Deus realize em você o propósito ao qual Ele te chamou e derrama sobre as nossas vidas a unção que vem dEle. E quando fala de frutificação, amados, não é apenas acrescentar pessoas ao reino, não. Porque a palavra do Senhor também nos diz que nós teremos vida e vida em abundância. E não é no céu, não, é na terra. Entende? Mas não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Não é da minha forma, mas é da forma do Senhor. Eu não sei com quem eu estou falando aí, não. Mas é algo que a gente precisa pensar. Se você leva as coisas à sua maneira, ao seu modo, ao seu jeito, eu sinto muito. E eu quero te perguntar, aonde está Deus na sua vida? Porque Deus, ele tem que influenciar tudo em nós. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, o nosso viver. Aí a gente pula para um outro estágio que fala sobre estilo de vida. Estilo de vida. Não é vestir uma roupa de crente, não. É muito mais do que isso. É se despir do próprio eu para servir a Cristo de verdade. Esse é o objetivo do propósito. É nos conceder condições para verdadeiramente diminuir e assim o Senhor crescer em nós. É algo individual, individual. Cada um vive um processo. Vive um processo. E eu não tenho como trabalhar isso de outra maneira, a não ser no individual. Por isso que muitas vezes nós percebemos a necessidade de um acompanhamento. As pessoas muitas vezes precisam ser, sim, acompanhadas. Mas não é acompanhada, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não, é acompanhada de perto. De perto, de convívio. Ah, mas é muita coisa pro pastor. Mas não é só o pastor. Não é só o pastor. Todos aqueles que são autoridades dentro da igreja, essas pessoas estão aptas para fazer isso. Se não estão, deveriam estar. Para fazer esses acompanhamentos. Entende? Nós precisamos compreender isso. Que o Senhor está às portas. Nós precisamos tomar atitudes urgentes, tomar posição.
Não adianta mais ficar correndo daqui para lá. Nem pode mais, né? Nem pode. Sabe? Ah, não gostei da igreja tal, vou para outra. Não gostei dela, vou para outra. Não gostei dela, vou para outra. Agora fica nas lives, né? Live de um, live de outro, live de outro, live de outro. Vai. E assim vai. E assim vai. A gente precisa compreender que o tempo é agora. O que nós temos é o hoje. Não é o amanhã. Que o amanhã pertence ao Senhor. Ele pertence ao Senhor. Tudo isso fala comigo e fala com você sobre esse propósito de Deus. O nosso estudo, ele dividiu 4 passos. Para que você possa descobrir o seu propósito. Em primeiro, eu te pergunto, você está disposto? Você está disposta a cumprir o propósito de Deus? Se você quiser escrever isso, eu acho muito bom. Seria muito positivo. Muito positivo. Então, primeiro, você tem que estar disposto, disponível. Segundo, você precisa caminhar em comunhão com Deus. Porque tudo vem dele. Tudo é dele. Você precisa criar intimidade com o Pai. Intimidade. Intimidade a gente não consegue criar de um dia para o outro. Não é mesmo? Então eu preciso caminhar com Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 17, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele. Então eu preciso caminhar com Deus. Eu preciso estar com Ele. Terceiro tópico. Eu preciso aprender a discernir e cooperar com o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso discernir isso. Eu preciso entender. Eu preciso ver, participar desse propósito. Entende que é uma escada? É um processo. Você não vai de uma vez lá em cima, não. Quarto tópico. Eu preciso alinhar a minha vida e tudo à minha volta. Repito, eu preciso alinhar a minha vida e tudo à minha volta, tudo que envolve a minha vida, precisa estar alinhado para realizar o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. A coisa é individual, gente. É individual, é individual. A gente pode auxiliar, ajudar, carregar muitas vezes, mas é por um curto espaço de tempo. Entende? A gente precisa
se desenvolver, mudar de fase. Entende? O que Deus tem de específico para minha vida, para a sua vida, às vezes, e coloco assim, na maioria das vezes, tá ligado ao nosso talento natural. Algo que já veio conosco. Que Deus mesmo já inseriu na nossa composição. Porque Ele sabe aonde aquilo vai ser usado. Vai ser executado. E há algo que vai além, que vem da parte dele também, que chama dom, que vai nos auxiliar a executar o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. A gente precisa olhar com os olhos bem atentos para nós mesmos e verificar em nós os nossos talentos, aquilo que Deus derramou nas nossas vidas com uma finalidade, que é os dons. Geralmente eles estão conectados porque servem como um auxiliar. Porque todo talento, ele é genético, mas dom, esse é espiritual, esse é do Papai do céu, é da genética de Deus para as nossas vidas. Ele é resultado do poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o Joe, é o sobrenatural de Deus para nós. Isso que são os dons. Os talentos nascem conosco. É uma dádiva. Quando se conhece um talento que se tem, ele se desenvolve ao longo dos anos, se transformando. Inclusive até mesmo em outras qualidades. Agora, isso não acontece com o dom. O dom, por sua vez, ele se difere desse talento. Pois enquanto o talento é inerente a todos nós temos um, cristão ou não. O dom espiritual é apenas para aquele que crê. Os dons é apenas para aquele que crê. É para aquele que está disposto, é aquele que caminha com Deus, é aquele que discerne e coopera com o propósito de Deus, é aquele que tem uma vida alinhada com Deus, com o propósito de Deus. Os dons é para isso. É para isso. Em Romanos 12, do 3 ao 8, depois vocês leiam com calma, fala de alguns dons. Dentre eles está profecia, ministério de servir, de ensinar, de exortar, de generosidade, de liderança, de misericórdia, de profecia, de discernimentos do Espírito, de línguas e interpretação das línguas. Quer mais? Tem mais. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, anota, gente, para vocês lerem. Vou repetir. Romanos 12, de 3 a 8. E agora? 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Fala assim: sabedoria, habilidade de comunicar a sabedoria espiritual. A palavra do conhecimento, habilidade de comunicar verdades práticas. Fé, confiança em comum em Deus. Operações de milagres. Os dons ministeriais, por sua vez, podem ser compreendidos como aqueles que
de acordo com Efésios, atuam no preparo do povo de Deus que atua junto ao trabalho cristão e no crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo. A finalidade aí, ó, do propósito. Na Bíblia, lá em Efésios 4, do versículo 10 ao 12. Efésios 4, versículo 10 ao 12. Quem são essas pessoas? São os apóstolos, são os profetas, são os evangelistas, são os pastores e mestres. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo capacitados. Capacitados. Nós estamos em treinamento. Vai ficar de cabeça para baixo, né? Treinamento de discípulos e mestres. Já há algum tempo que nós estamos vivenciando isso. Nos capacitando. Deixando o Senhor trabalhar em nós. É isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender que não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma. Não é daquilo que eu vejo, eu acho, eu penso, eu imagino. Não é. É da forma de Deus. É do jeito de Deus. É no formato de Deus. É na ordem de Deus. Por isso que quando fala de submissão e obediência, sem isso não há unção. Então o seu propósito fica não incompleta, entende? Não flui, porque falta isso. Nós precisamos entender que precisamos falar e ser tudo em conformidade com o Pai. Nós precisamos vibrar. Mas com a vibração espiritual que Deus tem para nós. Entende? E Jesus está às portas, gente. Ele está voltando. E a noiva do Cordeiro tem que se preparar. A noiva é a igreja. Nós fazemos parte deste corpo. Como que está a minha vida? A sua vida? Nós precisamos compreender essa urgência. Como é que está a minha casa, a sua casa? Isso é algo que tem que arder em nós. Isso não é uma pregação, meu irmão. Isso é a Bíblia. É a Bíblia. Aqui eu falo com pessoas que conhecem a Deus. Ou que buscam conhecer. Esse treinamento, nós não chegamos sequer à metade ainda. Olha só. Isso aqui é o que a gente já estudou. E quando a gente pensa que já passou a fase do amassar o barro, vem mais um pouquinho. Sabe por quê? Que nós precisamos ser lapidados. 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 Para que o Senhor possa derramar em nós a unção necessária para que eu e você frutifiquemos
nele. Nós precisamos ser capacitados por Deus para cumprir aquilo a qual todos os cristãos foram chamados para anunciar o Evangelho. Nós precisamos dessa capacitação do Senhor. Mas nós precisamos buscar isso. Buscar isso. Buscar. Lá em 1 Pedro 4,10 fala assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quando os dons genuínos que estão sobre a nossa vida, eles são reconhecidos, o corpo de Cristo cresce, desenvolve. Então nós precisamos buscar isso. Porque tanto eu como você temos um chamado. Tanto eu como você, nós temos um chamado. E eu te pergunto nessa manhã, qual é o seu chamado? Essa é a aula de domingo que vem. Amados, cá entre nós, eu demorei um pouco para aceitar o meu chamado. Porque entendia a dificuldade e os pormenores. Mas que essa semana você pense nisso. Leia esses textos, ouça novamente se sentir vontade, essa aula, as aulas passadas, que elas vão nos moldando. O conhecimento do Senhor vai sendo derramado nas nossas vidas. Não porque é eu, mas é porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Está tudo conectado com a palavra que é dele, com todas as profecias bíblicas contidas em tudo que falamos. Então, que você possa se dobrar diante do Senhor, conversar com Ele, falar para Ele sobre o seu propósito, sobre esse negócio de unção, como é que vai ser. Mas advirto, você precisa estar disposto. Você precisa ter intimidade. Você precisa querer cooperar com este propósito. E você precisa ter as condições necessárias para ter uma vida alinhada com o propósito de Deus. E a gente vai ficando por aqui. Aula que vem você já sabe o tema. Qual o seu chamado? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Permanecemos em oração por aqueles a qual há uma necessidade. Nós continuamos com as nossas orações ao meio-dia pelas famílias, pelo WhatsApp. O nosso culto da Igreja Metodista em Betim, Avenida Amazonas 230, continua às 19 horas,
Hoje nós teremos culto, ele será transmitido, será online. Eu estarei no ponto missionário do Bandeirinhas às 18 horas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar contigo. E eu queria falar algo mais. Se você é dizimista fiel, se você é ofertante fiel na casa do Senhor, que você assim permaneça. Se você não é, eu te convido a ser. Isso é bênção, meu amado, minha amada. Dízimo e oferta na casa do Senhor é bênção, é bênção. É bênção para a nossa vida, para a nossa família. Entende? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai. Oh Deus, te agradecendo pela oportunidade que tivemos, Senhor, de nos corrigir, de nos adestrar, ó Pai, através desse estudo, através da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por cada um que me ouve, por cada um que me ouviu ou ainda vai me ouvir, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos corações, ó Pai, de uma forma transformadora. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando aos corações. Pai, em nome de Jesus e a cada um que me ouviu, que esteve comigo aqui, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um deles, ó Pai, o Teu sobrenatural, a Tua unção, ó Pai, sobre cada um, para que cada um possa cumprir, ó Pai, o seu propósito. Oh Deus, em nome de Jesus, que eles tenham ciência, Senhor, do chamado que o Senhor tem para cada um deles. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus, a minha vida, a minha casa, a minha família. Senhor, e estendendo essa bênção, Senhor, dobrada, papai, para a vida do nosso pastor Josélio, para a sua família. Senhor, pelas pessoas que me ouvem e me vê. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos aos céus, ó Pai, em nome de Jesus. Eu não vou citar nomes que eu posso me perder. Mas que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas de uma forma sobrenatural. E eu te peço a dobrada unção, papai. Oh Deus, cada um tem uma necessidade. Senhor, eu clamo pela tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem, ó Deus, em nome de Jesus. Que passam por dificuldades. Que o Senhor, ó Pai, que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, possa atuar nessas vidas, nessas famílias, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus. Domingo que vem estaremos aí. Qual é o seu chamado? Até mais. Fiquem na graça e na paz do Senhor.